Você falou de estudar uma semana. Perfeito. O ideal é a pessoa, pelo menos, estudar 2 matérias por dia, não só português. Não inventa de pegar português e estudar uma semana consecutiva ali todos os dias, só português, que você vai se cansar, vai se entediar e dificilmente ali você vai dar continuidade aos seus estudos. Pelo menos 2 matérias você precisa ali por dia. E aí a gente precisa saber em que momento você precisa introduzir a resolução de questões para que aquilo sirva para você, como estímulo e como aprendizado. Quando você assiste qualquer apresentação, qualquer professor de cursinho falando sobre resolução de questões, as coisas são apresentadas sempre do mesmo jeito. Parece que resolução de questões serve única e exclusivamente para testar como está o seu conhecimento. Se você está evoluindo, se você não está evoluindo, ele tem esse papel, e esse é um dos papéis mais importantes, mas ele não tem esse único papel. E a partir do momento em que você sabe que a resolução de questões, elas sendo feitas em tal momento vão surtir efeitos diferentes, você consegue ter essa percepção da sua evolução melhor. Eu vou explicar de uma maneira mais detalhada, mais lúdica, assim. Como é que funciona? Se você está lendo um conteúdo que você está sentindo dificuldade de compreender esse conteúdo, e você logo em seguida começa a fazer questões, e essas questões dão a clareza que você não estava tendo quando estava lendo a teoria, essa resolução de questões não está servindo para teste. Ela está servindo como complemento da sua leitura para você compreender aquele assunto. Então você começa a acertar, não é que você está se testando, está evoluindo, como é que você vai estar na prova no dia, porque aquele momento é um momento em que a resolução de questões está servindo para você compreender aquele conteúdo. Entendi. Tanto é que se você não fizer mais resolução de questões, no dia da prova você não vai lembrar de mais nada. Porque essa leitura está acontecendo junto com a do material. E isso traz uma falsa compreensão de que você está entendendo, mas você precisa resgatar isso lá na frente. Porque senão a memória ela é volátil. Exatamente. Ela vai embora, aquilo que você leu... Então, resolver questões nesse momento, junto com a leitura do conteúdo, ela não tem esse condão aí da gente se premiar e perceber a evolução. Vamos lá. Se você terminar de ler, você leu o conteúdo, entendeu, você não precisou resolver questões para compreendê-la. Agora você vai fazer teste. Nesse aspecto, os testes, a resolução de questões, elas não têm o papel de você compreender o assunto. Elas têm o papel, talvez, de testar você, de ver a sua evolução. Só que se você ler o conteúdo e logo em seguida, no mesmo dia, fazer a resolução de questões, a sua margem de acerto é muito grande, porque a coisa está fresca na memória. E aí você vai estar se enganando. Você vai achar que você está indo bem, que você está evoluindo, mas você, na verdade, está tendo um conhecimento superficial de memória curta e que você, no dia da prova, você não vai entender por que você não está lembrando daquilo que você fez 10 testes e acertou 9. Então, você também tem que perceber essa cilada da vida, que é você ler um conteúdo, logo em seguida fazer questões. Então, o que eu oriento para os alunos? Como é que nós vamos conseguir fazer que essas questões virem premiação? Chegamos agora na sua pergunta. Você pode me interromper sempre que você quiser, que você percebeu que eu falo bastante. Como é que a gente vai conseguir perceber que essa resolução de questões demonstra a evolução que a gente precisa ir sentindo ao longo da nossa trajetória? Estudou um conteúdo hoje compreendeu ele, porque se não compreendeu, pode fazer questões para compreendê-lo, não para teste, para compreendê-lo. Porque fazendo uma questão ou outra, aí você começa talvez a entender aquilo que você não está entendendo na teoria. Entendeu a teoria? Você vai esperar de 1 a 2 dias para fazer resolução de questões. E ali você vai começar a perceber que você começou a esquecer coisas que você leu um dia atrás. E ali vai começar a estralar. Você vai falar, mas eu sou muito avoado, né? Eu não guardo as coisas. Não é isso. É que você é um ser humano comum como todos os outros. Temos as nossas limitações. As nossas limitações. A gente começa a esquecer das coisas, a gente pode não perceber isso. Os detalhes das coisas a gente começa a perder nas primeiras 24 horas. Então, quando você lê um assunto e logo em seguida faz questões, você acerta muito e você no dia seguinte não mexe mais naquilo, nem no outro, nem no outro, nem no outro, nem no outro. E você está com a falsa percepção que você dominou aquele assunto, porque você fez 9 questões, quer dizer, 10 questões acertou 9, mas aí não é isso que aconteceu. A memória você resgatou quando estava fresco. E aí deu a falsa sensação de que você sabia tudo. Exatamente. Aí, mas se você olhar daqui uma semana, você já esqueceu boa parte daqui. Exatamente. E aí, então, quando você lê o conteúdo, espera 24, 48 horas para resolver questões daquele conteúdo que você leu, você começa a perceber a perda da sua memória e você começa a ficar esperto. Você fala, peraí, minha memória está me sacaneando, né? Eu não posso ficar vacilando com isso. E aí você começa a perceber que você tem um índice de erros até que alto para quem acabou de ler aquele assunto, leu há 2 dias atrás, há 1 dia atrás. E aí, então, você
vai e faz de novo essas questões dali a mais ou menos uma semana, 10 dias. E aí você vai perceber que existe um índice também de erro, aí você começa a se preocupar em fazer cada vez mais revisões periódicas e resolver questões. Esse momento você começa a perceber que o grau de perda de conteúdo começa a diminuir. E você começa a acertar cada vez mais questões, e não é questões de assuntos que você acabou de ler, questões de assuntos que você leu há 1 mês, 2 meses atrás, você está acertando no índice muito parecido com aquele de que quando você lê o assunto e faz as questões logo em seguida. É esse o momento da maturidade que o concurseiro ele precisa alcançar para começar a passar nos concursos públicos.